Bendito seja o nome eterno do Senhor. Agradecemos a Deus pela palavra que nos trouxe pelo seu ungido. Nos sentimos contentes e felizes por tudo isso que Deus nos deu através do instrumento do Senhor. Eu tenho que ouvir de novo, porque muitas coisas passaram despercebido, mas eu vou ouvir de novo, porque ali, voltando a ouvir, nós aprendemos. Esse programa, essa mensagem, isso vale a pena que ouçamos várias vezes. Você vai ver que tu ouve e quando tu volta e lê, pois tu consegue mais luz ainda. Bom, sobre esta mensagem de hoje, que o nosso irmão William nos trouxe, uma grande bênção sobre esse tema tão simples, mas veja quem é esse filho do homem para esse dia. Vem. A obra de Deus sempre dependeu da revelação. O Senhor, como disse Paulo, revela aqueles a quem Ele predestinou para conhecer o seu mistério. Jesus também disse: a eles não é dado a conhecer, mas a vós é dado a conhecer. Pedro, sendo um homem simples ali, teve a revelação para saber quem era o Cristo. E quando você vê em Mateus, ele diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e a rocha é a revelação de quem é Jesus Cristo no dia em que tu vives. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Veio mudando de véu de carne, mas é o mesmo Deus que tem estado presente fazendo a sua obra o tempo todo. Então, quando Ele se faz presente, manifesto, traz o seu programa, traz a obra que Ele vai fazer e o instrumento que Ele tem pelo qual se revelar para dar a conhecer a sua vontade. Os bem-aventurados são aqueles que pela graça de Deus conseguem ver onde está o Senhor e ouvir a sua voz e entender que essa é a voz do Senhor. Entender que esse é o mesmo que tem estado na raça humana o tempo todo. E essa é a revelação. Essa é a grande bem-aventurança que Jesus disse: vós sois bem-aventurados. Porque podeis ver e ouvir o que outros não puderam ver e ouvir. E até dizem: Deus escondeu dos sábios, dos entendidos e dos grandes e revelou aos pequenos, aquelas pessoas simples. E é igualzinho hoje. Poder conhecer a voz do Senhor hoje, saber que hoje está presente, que esta palavra que Ele está trazendo é a que vai nos ajudar, é a que vai nos guiar, é a que vai nos fundamentar, é a que vai se cumprir. Toda esta palavra que Deus está trazendo, mas se necessita ter esta percepção profética, esse ouvido para ouvir, como Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas as demais pessoas ouviam, mas não escutavam, mas não ouviam a Deus. Tinham o ouvido, não tinham ouvido para saber que esse era Deus falando. E Jesus não nos disse: o que é de Deus, ouve a voz de Deus. E as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz
e me seguem. Assim foi sempre, em todos os tempos. No tempo de Moisés, foram os que seguiram a Deus verdadeiramente, e os que se levantaram contra Moisés, que a terra os tragou, eles não entenderam que era Deus falando através de Moisés. E assim foi no tempo de Elias também. Como havia um grupo de pessoas que sabiam que Deus estava falando ali através de Elias, e outros andavam perseguindo Elias para matá-lo, procurando para matá-lo, pois acreditavam que matando Elias acabavam os seus problemas, e os problemas que tinham eram por não ter ouvido a Elias. Esse era o problema que Israel tinha. Lembrem que quando Acabe se encontrou com Elias, ele disse: eu não, vocês seguindo a Baal, a deuses falsos, não são os que estão prejudicando Israel. Seguir Elias era a bênção. Assim é no tempo de Jesus, assim foi no tempo dos apóstolos, assim foi no tempo do irmão Branham. Aí estava o Espírito Santo, estava a coluna de fogo, falando-nos. Assim foi no tempo de William Soto Santiago, e assim é no tempo de hoje, quando Deus tem alguém, uma pessoa pela qual está nos falando. Você tem que ter essa percepção profética para saber onde está a voz de Deus hoje, e seguir a voz de Deus hoje é a maior bênção que uma pessoa pode ter. E eu parabenizo vocês que tiveram esta bênção. Me sinto contente quando temos terminado esta viagem na Venezuela e poder ver todo o povo, o grupo, os irmãos ali tão simples e tudo, ouvindo, entendendo, crendo e amando, e seguindo as instruções que estão sendo dadas a nós pelo instrumento de Deus. Não tem outra bênção. A bênção está em seguir essa palavra. Aí está a bênção. O meu grande desejo é que Deus lhes abençoe e parabenizo a vocês por terem chegado a este primeiro domingo. O tempo vai correndo rapidinho. E este já é o quê? O número 7. Já são 7 dias que já foi e nem percebemos. Assim que Deus nos ajude para que aproveitemos bem o tempo. E o que temos que fazer para a glória de Deus e o que glorifique a Deus, que a nossa vida seja para a glória de Deus, todos os dias, todas as horas e todos os minutos de nossa vida. Que Deus nos abençoe e vamos nos colocar de pé, para que assim, como o nosso irmão William Pérez nos deu o começo dessa atividade, ele então nos dê também, nos finalize esta atividade. O pastor sempre tem algum anúncio final, por causa dos trabalhos que estão sendo feitos aqui, e terminando, nosso irmão William Pérez, o pastor passará para confirmar os anúncios que tem. Para mim tem sido um regozijo muito grande que Deus me concede de estar no primeiro domingo deste ano aqui com vocês, e agradeço suas orações, na qual fomos e voltamos, e também fomos com a bênção do ungido, que ele nos disse: que Deus o abençoe e tudo se saia bem, e nós cremos, e assim foi. Que Deus te abençoe, irmão Oscar, que está no Canadá, que Deus te conceda este salão, esse auditório, esse edifício que ele está buscando, que o Senhor conceda, porque para o Senhor não tem nada impossível. Do Senhor é o mundo e a sua plenitude, a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. E nós somos
herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Assim que estamos seguros que o que necessitamos Ele vai nos dar. Que o nome de Deus seja glorificado hoje em cada um dos que amam a vinda do Senhor em toda a América Latina e no mundo todo. Deixamos imediatamente conosco nosso irmão William Pérez, de Porto Rico.